No ar, a segunda edição, Doutor Dia Cidades, muito obrigado pela sua companhia. Tomara que você tenha uma ótima noite. Todo Dia Cidades, um programa de responsabilidade social com a nossa comunidade. A primeira edição, de segunda a sexta, da 12h30 à 13h, segunda edição, a partir das 18h30. Conto com a sua audiência. Tenho o prazer de receber aqui na TV Todo Dia, professor universitário e doutorando em Direito Penal, Dorival de Freitas Júnior. Dorival, boa noite, prazer em revê-lo, seja bem-vindo à TV Todo Dia. Boa noite, Keller, boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Dorival, tem um assunto muito polêmico no Brasil a respeito de remédios que são fabricados com origem da erva maconha. Alguns medicamentos estão sendo utilizados no tratamento de pacientes, só que só existe a possibilidade devido à autorização da Justiça. O que diz a nossa legislação? Qual é o efeito da droga, a maconha, como é fabricado isso? Gostaria que você falasse a respeito juridicamente dessa questão. Bom, Keller, primeiramente nós poderíamos começar a fazer uma classificação entre quais os tipos de drogas que nós temos. Nós temos as drogas lícitas e as drogas ilícitas. As drogas lícitas são aquelas que qualquer um pode adquirir, tipo tabaco, álcool, bebidas alcoólicas, no caso. E dentro dessas drogas lícitas nós temos aquelas controladas. E temos as drogas ilícitas. Essas drogas ilícitas, esse termo até drogas, é preferencialmente utilizado pela Organização Mundial da Saúde. Ela foi classificada na nossa lei de drogas, a 11343 de 2006, a qual nós estamos lá, estabelece que seria regulamentado quais os componentes que seriam considerados drogas. E aí nós estamos diante de uma norma penal em branco em sentido lato e estrito, porque ela poderia ser completada ou por lei ou por algum outro ordenamento infralegal. O que foi adotado, o que está em vigor hoje, que estabelece para a gente o que é considerado droga, é uma portaria do Serviço de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, através da portaria 344 de 98, que estabelece para a gente quais são as drogas consideradas ilícitas. Dentre essas drogas consideradas ilícitas, nós temos lá no rol a chamada cannabis sativa, que é a planta da maconha. Essa cannabis sativa, ela tem mais de 60 componentes farmacológicos. Dentre esses mais de 60 componentes, nós temos 2 que estão sendo utilizados para a fabricação de remédios. O que nós temos aí é o delta-9 tetrahidrocannabinol, que é o THC, e o CBD, que é o canabidiol. Que é o mais conhecido hoje, né? Que é o mais conhecido e, diferentemente do THC, ele não tem um efeito psicoativo. Ou seja, o efeito dele não é alucinógeno, ele, de alguma forma, ele não causa dependência física ou psíquica, o que às vezes muitas drogas lícitas que nós temos aí, infelizmente, como o caso de cirrose, em virtude do uso excessivo de álcool, que causa essa dependência, o canabidiol, o CBD, ele não causa. Só que nós temos um certo tabu com relação a esse tema, Keller. Por quê? Porque toda vez que você fala em legalizar algum componente da maconha, as pessoas associam erroneamente que nós estamos debatendo aqui a liberação do uso ou porte de droga. Então, já deixar uma coisa bem clara aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até mesmo por uma questão pessoal minha, opinião minha, eu sou contra a liberação do porte de droga para o uso do dependente. Você mesmo que frequenta aí como repórter policial o mundo, né, como realmente ele atrás aí das mesas, dos balcões, você sabe como que é um dependente, o que se torna um dependente. Quer dizer, então, vai falar, mas o cara não nasceu dependente, mas ele se tornou um dependente. Então, se você liberar o uso de droga, se existe já diversas cracolândias, quantas inúmeras cracolândias ainda surgirão? Então, a sociedade não pode pagar por um preço se alguém está falhando nessa cadeia de evitar que a droga entre no país, evitar que a droga seja fabricada aqui no país. Se você não tem um espaço para o tratamento desse dependente químico, não é a sociedade que pode pagar o preço por isso. Então, pelo princípio da alteridade, para mim, na minha opinião, eu acho que nós temos a figura do altero, que é toda a coletividade, que é sim colocada em risco
quando aquele usuário que você vê lá, aquele dependente que está lá na Cracolândia, aquela pessoa, você pode ter certeza, Keller, ele tinha um emprego, ele tinha uma família. E em virtude do vício dele, ele perdeu o emprego, depois perdeu a família e foi, às vezes, aí, né, até se prostituir para poder manter o seu vício. Aliás, quem paga é a sociedade. Todos temos uma origem, né? Ninguém brota do Espírito Santo, Com certeza. Dorival, agora a questão do remédio. Por que no Brasil é preciso da autorização judicial? Então, esses componentes aí, eles estão classificados pela essa portaria 344/98 como derivado da cannabis sativa, que é considerado droga. Então, nós não temos ainda aqui no país uma autorização da Anvisa para a comercialização de remédios derivados de droga. Nesse caso aí, se nós formos pegar, Keller, até mesmo alguns países considerados aí meio que ferrenhos com relação ao combate à droga, tolerância zero, tipo os Estados Unidos. Os Estados Unidos, na Califórnia, desde 96, já autoriza o uso de remédios à base de canabidiol. Se você pegar agora aqui, em abril, a Flórida foi o 22º estado americano a liberar o uso também dessa substância. Ou seja, se nós estamos falando de um sistema repressivo como é nos Estados Unidos com relação às drogas, eu acho que então nós tínhamos que levar esse debate aí, quebrar esse tabu, que toda vez que se fala disso daí está generalizando como se fosse a descriminalização. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você hoje, para poder ter acesso a esse tipo de medicamento, você tem que pedir, primeiro, tem alguns requisitos que você tem que cumprir. Quem vai autorizar a importação ou não vai ser a Anvisa. Você tem que ter lá um receituário médico, com um laudo médico, um termo de compromisso para que você assine com o seu assentimento que você está fazendo um tratamento por um remédio que ainda não passou pelo crivo da Anvisa e que ele, de alguma forma, estabelece quais os resultados que aquele determinado remédio pode causar, até mesmo não só benéficos, mas maléficos com relação ao paciente. Só que se você pegar pela Anvisa, uma média do que ela estabelece para a gente, para você legalizar um remédio desse, Keller, demora mais de 500 dias para você legalizar um remédio desse, aqui, para regulamentar esse remédio pela Anvisa. Ou seja, praticamente estamos falando aí de 1 ano e meio. Só que o que você percebe, e aí você pega o outro lado da balança. Em 2013, a CNN fez uma reportagem, com uma menininha lá, o sobrenome dela era Fiji, ela tinha mais de 300 convulsões em virtude de uma doença que ela tinha, por mês. Mais de 300 convulsões. Uma menininha aí de 5 anos. 10 por dia. Uma média de 10 por dia. Ela passou a tomar esse remédio à base, né, de canabidiol. Ela tem de 2 a 3 convulsões ao mês. Hoje ela tem 7 anos. Ela já voltou a falar e voltou a andar. Então eu acho que está na hora da gente começar a modificar esse nosso pensamento aí com relação a essa questão da droga. Claro, sem se precipitar, mas também não podemos esquecer das pessoas que, em virtude das doenças, aí, com relação a esses remédios, Keller, eles já foram comprovados, que eles atingem, de alguma forma, melhoram a vida das pessoas que têm mal de Parkinson, que têm epilepsias, esquizofrenia, problemas de sono, problema de sono. Quer dizer, então, eu acho que se a saúde é um direito fundamental consagrado na nossa Constituição Federal, eu acho que o poder público ele também tem que, de alguma forma, aí, regulamentar isso daí para tentar uma melhor vida às pessoas que, em virtude, passam por esses momentos de dificuldade na saúde. Quem indica esse tratamento? Quer dizer, o médico do paciente, e depois disso, quais os meios que esse paciente deve procurar? Bom, aqui, no último dia 7 de outubro de 2014, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, eles elaboraram uma resolução, a chamada Resolução 268, que estabeleceu, disciplinou o uso do medicamento canabidiol para as pessoas com epilepsias. Isso eu acho que achei um passo muito importante com relação à medicina, ainda que seja aqui no estado somente de São Paulo, mas foi muito importante para essas pessoas que estão com esse problema de saúde terem acesso ao remédio. Mas, como eu disse, em virtude da burocracia, é muito demorado um remédio chegar até essas pessoas com esses problemas de saúde. Primeiro, você vai ter que fazer o laudo que nós falamos aí, o médico vai ter que assinar, um monte de documentos que você vai ter que instruir o seu pedido,
e um termo de assentimento ou do responsável legal, se for menor de idade, né, ou do paciente. E protocola na Anvisa. Que daí ela vai autorizar e não sei o quê. Só que tem alguns problemas, Keller. Um exemplo, a pessoa ou paciente que tem que retirar esse medicamento depois que ele é importado. E se essa pessoa é de outro estado? Aí você tem que pagar uma taxa do despachante. Isso que eu ia perguntar para você. Então, aí que fica a cargo também do paciente. Então são algumas burocracias que ainda existem na importação desses remédios e que, primeiro, leva muito tempo para a importação desses remédios. E depois, ainda assim, é esse custo aí que a vítima às vezes tem que arcar com esses despachantes e não sei o que e tal. Eu imagino que o custo não seja baixo, mas e agora aquele paciente que não tem condições? Algumas ações nesse sentido já existem na Justiça, nós sabemos do alto custo que hoje a Justiça determina, que aliás é um contrassenso, porque não reza, você pode até colocar, não reza a Constituição que todos nós temos direito à saúde? Precisa da Justiça intervir para o paciente ter um remédio, por exemplo? Então, hoje em dia, na verdade, você só consegue essa autorização de importação desse remédio à base de CBD, canabidiol ou do THC somente com autorização judicial. O juiz determina a importação e eu achei uma questão muito interessante. Eu vi um julgado de um juiz federal de Minas Gerais. Foi o primeiro caso de uma mineira que tem um problema na coluna, ela anda de cadeira de rodas, que ela conseguiu a importação de um remédio com uma taxa altíssima de THC. Isso daí é a primeira vez. Por quê? Porque com relação ao THC, ele tem muito efeito psicoativo, alucinógeno. Então, mesmo assim, foi autorizado pelo juiz, e aí o juiz ele levou em consideração justamente isso daí, os direitos fundamentais da pessoa. O direito à vida, se você não tem direito à vida, não interessa qualquer outro bem jurídico. Quer dizer, a sua vida é a principal de todas. Não adianta você ter daí carro, segurança, não sei o que, se você não tem sua vida. Então ele entendeu que dentro daquela situação de vulnerabilidade da saúde que ela estava passando, ele autorizou a importação desse remédio. Mas, como eu falei, nós comentamos, o processo é muito burocrático e, infelizmente, ainda é dispendioso ainda com relação para o paciente. Existe prazo de validade disso também, do tratamento? Isso depende de cada paciente. O que diz a nossa legislação? Você já colocou agora há pouco, né, que essas drogas não são permitidas no Brasil, por exemplo. Então, essa moça aí de Minas, ela conseguiu por 12 meses o tratamento dela. A importação de um remédio para um prazo de 12 meses, né, para que ela pudesse fazer esse tratamento dela e tal. Mas não tem um prazo, depende muito, acho que, do médico, né, desse laudo, que ele atesta, não sei o quê. Eu achei uma questão interessante, Keller, voltando à resolução 268 do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, eles levam em consideração lá o princípio da autonomia da vontade, que está dentro do Código de Ética da Medicina. O que é isso daí, esse princípio da autonomia da vontade? O médico, ele não é o principal responsável em definir se a pessoa vai utilizar aquele remédio ou não. Ele acaba sendo um coautor dessa manifestação de vontade, ou seja, parte do paciente, ele explica para o paciente quais são os prognósticos, quais são, né, os efeitos positivos e negativos do uso daquela substância, e aí o paciente, se entender bem que quer encarar esse tipo de tratamento, aí o paciente faz o consentimento, termo de representação lá, consentindo, né, que seja feito esse tratamento com relação a ele. Eu achei uma questão muito interessante isso daí, de nós buscarmos formas alternativas, ou remédios alternativos, ainda que sejam proibidos, né, aqui no país, por enquanto, mas que, né, no tratamento dessas pessoas. Para regularizar isso daí, o que precisaria fazer? Ou a Anvisa, ela desclassificar de substância proibida para substância controlada. Ou seja, não é que qualquer pessoa vai ter acesso a um remédio desse. Não, mas você fala agora, substância controlada. Então tem um cidadão que pode comprar uma porção de maconha? Não, remédios controlados, com receituário médico. Como quando você vai comprar, às vezes, um calmante, tarja preta, sem o receituário médico, você não compra. É uma droga lícita controlada, que é o que eles estão tentando, de alguma forma, estabelecer. Tirar o rol das substâncias proibidas,
né, da portaria do Ministério da Saúde e colocar como substâncias controladas. Então você teria direito ao remédio, estamos falando de remédio, não estamos falando de drogas, tá? Não é descriminalização da droga, aqui é o uso de remédios, feitos exclusivamente para o tratamento de doenças. Eliminaria essas etapas na justiça? Com certeza, você através do seu receituário médico, você vai lá, se o médico fizer a receita controlada, você sai dali, já vai direto da farmácia e já tem acesso ao seu remédio. Dorival, existe essa questão do entorpecente, você colocou das drogas lícitas e ilícitas, das lícitas o álcool, por exemplo, a cerveja, o aguardente vai por aí e os entorpecentes, cocaína e maconha, né? Ainda existem dúvidas em relação a isso? O que é tráfico, o que é porte? No caso, por exemplo, de um medicamento tarja preta, você pode colocar também, e alguns medicamentos, a comercialização dele de maneira indevida caracteriza o tráfico, por exemplo? Com certeza, Kelly. Com certeza. Todos os componentes, todas as drogas elencadas pela portaria do Ministério da Saúde, se você de alguma forma oferecer, entregar, principalmente com fins de lucro, caracteriza-se o crime de tráfico de drogas, e fornecer ainda que gratuitamente. Aqui, pegando um parênteses aqui, até para ficar fácil para o telespectador de casa que está nos assistindo, nós temos uma classificação, Keller, sobre os efeitos farmacológicos das drogas. Eles são classificados em 3 tipos. As drogas psicolépticas ou tranquilizantes, que eles acabam inibindo o sistema nervoso central. E aí você, de alguma forma, fica um pouco mais sereno, tal. Exemplo, o álcool, os barbitúricos, até que o uso excessivo dos barbitúricos, que culminou com a morte até mesmo do Jimi Hendrix, que é para as pessoas que tinham problema com sono. Então, os psicolépticos, os